Cabelo duro? Cabelo tá duro, gente? Desendurece cabelo, amolece cabelo. Vamos lá. Tá verde, né? Ele fica assim no chroma key. Ai, meu Deus. Relato de hoje. Meu filho de 9 anos é vidente ou profeta? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e amigos assombrados. Tudo bem? Lembrando que esse relato é bem longo, tá? Tudo bem, amo o canal. Ana, você e o Matheus fazem um trabalho excelente e muito útil à sociedade, pois cego é aquele que crê apenas no visível. Se até o Wi-Fi que usamos é invisível e todos utilizam e acreditam na existência do Wi-Fi, por que negar a existência do mundo espiritual invisível? Fica a pergunta. Muito bem. E antes de tudo, pessoal, deixem o like no vídeo, por favor. Isso aí. Eu já enviei alguns relatos ao canal e você leu 3 e eu fiquei muito feliz. Obrigada! Imagina. Ó, vamos ao relato. Parte 1. O meu nome é Fulana, mas sei que você vai me chamar de Fulana e eu amo. E pode ler o relato tranquila que todos os nomes estão trocados. Eu dou a minha palavra que cada linha aqui é verdade. As palavras podem não ser exatamente as mesmas, pois são lembranças, mas tudo é verdade e que Deus nos abençoe. Bom, a história que eu vou contar é longa e é sobre o meu filho, que aqui vou chamar de Francisco. Mas para vocês entenderem o comportamento do meu filho hoje, contarei um pouco sobre a minha história de vida e vou tentar resumir tudo assim ao máximo. Mas para mim é difícil, pois eu sou detalhista. Eu sou da década de 80. Eu nasci em uma família normal. Eu sou filha do meio de 3 irmãos. Desde que me entendo por gente, eu tinha sonhos que aconteciam no dia seguinte. Não era nada que mudasse o rumo da humanidade, eram coisas banais do dia a dia. Eu sonhava, por exemplo, que tal coleguinha pegava minha Barbie e cortava o cabelo dela, por maldade. E no dia seguinte, acontecia exatamente do jeito que eu havia sonhado. Eu sonhava que a minha avó, hoje falecida, né? Eu sonhava que a minha avó, que morava muito longe, vinha nos visitar. E no dia seguinte ela chegava exatamente com a roupa que eu via no sonho. Enfim, eram muitos sonhos nos quais as visões do dia seguinte aconteciam. E eu contava para minha mãe, que não dava a mínima. Nós morávamos em uma casa simples, de periferia, com um quarto na frente, a sala, a cozinha, o banheiro e um quarto nos fundos. Da cozinha saía um corredor que passava pelo banheiro e ia até o quarto dos fundos. Do sofá da sala eu via o corredor às vezes, sempre de noite. Do sofá da sala eu via o corredor e às vezes, sempre de noite, eu via um demônio vindo do quarto dos fundos em direção à sala. E ele chegava perto de mim e sumia. Isso eu tinha por volta de 6 anos. Eu tinha pavor daquilo. Eu gritava e os meus pais diziam que eu estava inventando e deveria parar para não assustar os meus irmãos. E eu tinha horror daquele quarto. Quando eu era obrigada a dormir ali, eu passava as noites em claro, vendo os meus irmãos dormirem e eu apavorada com medo daquela criatura aparecer para mim. Eu não via a criatura no quarto quando eu dormia lá. Mas eu sentia a opressão do ambiente e ouvia barulhos de passos no corredor e na casa a noite inteira. O pavor chegou a um nível tão grande que a minha mãe nos colocou para dormir no quarto dela e só assim eu tinha paz. Mas mesmo assim ela não acreditava em mim, apesar dela haver descoberto que a vizinha da esquerda da nossa casa geminada mexia com magia negra. Isso eu só soube depois de adulta e me fez entender muito do que eu via naquela casa, da qual, graças a Deus, nos mudamos no final da minha infância. Entre as coisas que aconteciam dentro de mim, eu pressentia a chegada da morte. Mas eu nunca sabia de quem seria essa morte. Quando aquele sentimento horrível vinha, era batata. No dia seguinte morria um vizinho, um parente, um amigo próximo.
Mas mesmo eu contando antes para minha mãe, ela dizia que era bobagem da minha cabeça e sempre desviava o assunto e me dizia para eu não me preocupar com essas besteiras e ir brincar. E eu também não insistia. Porque se insistisse, eu levava uns tabefe para ficar esperta. Nessa época, minha mãe se tornou evangélica. Hoje eu creio que foi também para lidar com a minha situação. Embora até hoje ela evite esse assunto comigo. Eu tinha sonhos recorrentes nos quais eu entrava em um pequenino casebre de madeira escura. A casinha era em uma floresta. Porém, quando eu entrava dentro da casinha, ela era gigantesca, muito grande mesmo, e os móveis eram de madeira antiga, muito rústicos, com caixinhas de música antigas, porta-retratos empoeirados. Aliás, tudo era empoeirado e cheio de teias de aranha, e a casa sempre estava vazia. Eu nunca vi ninguém lá dentro. Dentro dessa casa, eu entrava em outra porta que ficava na sala. E eu saía num outro mundo. Era um lugar cheio de vida, um campo aberto cheio de flores, árvores, animais. E eu tinha muitos amigos nesse lugar, mas eu não me recordo do que a gente conversava, muito menos dos rostos ou das roupas deles. Eu só me lembro que eu amava estar naquele lugar e da sensação de bem-estar que eu sentia ali. Quando eu estava acordada, no meu dia a dia, eu me sentia triste e com saudades, sem saber do que. Com o passar dos anos, eu cresci e com a descrença de todos, eu deixei de falar as coisas que eu via e aos poucos eu fui deixando de sonhar com aquele mundo e de ter visões. Nunca mais sonhei naquele lugar, até 2021 agora. Guardem essa informação. Hoje, aos 43 anos, ainda tenho premonições da morte de pessoas próximas e sonhos que acontecem no dia seguinte, mas é muito raramente. Em 2011, eu engravidei de gêmeos idênticos, 2 meninos, e eu e meu marido ficamos imensamente felizes. Mas o final da gestação evoluiu mal. Eu tive pressão alta e, para resumir ao máximo, eu fiquei internada dos 6 aos 7 meses e tive os bebês prematuros de 7 meses e 2 semanas, devido a uma eclâmpsia. Eu creio que não morri porque não era minha hora. Tudo é plano de Deus. Meus 2 meninos eram os meninões, nasceram lindos, perfeitos, saudáveis e absolutamente idênticos, 47 centímetros e 2 quilos e 100 gramas. Sim, os 2 tinham as mesmas medidas, mas eram pequenininhos e necessitavam ganhar peso e por isso foram para a incubadora enquanto eu estava na UTI do mesmo hospital. Com 6 a 7 dias de UTI, eu tive alta para o quarto e ia na UTI pediátrica do hospital ver os meus meninos de cadeira de rodas. O meu marido me levava e eu me emocionava. Eu amava eles com loucura. Eu tinha muito leite e passava minha recuperação no hospital, tirando o leite que ia para os meus bebês. Os médicos da UTI pediátrica nos falaram que os 2 meninos estavam muito bem. O apelido deles na UTI era tourinhos, de tão saudáveis que eles eram. Eles estavam ganhando peso e iam ter alta em poucos dias. As enfermeiras pediram ao meu marido para registrar ambos logo, porque eles eram tão parecidos que elas não sabiam qual era o Francisco e qual era o Antônio, e queriam colocar os nomes deles nas fichas e nas pulseirinhas, ao invés de recém-nascido 1 e 2. Explicando que meu esposo estava tão perdido em me ver no hospital e ver os meninos e tudo o que aconteceu, né? Ele estava tão perdido que ele não havia registrado os meninos em até 8 dias de nascidos. Nossa alegria acabou em um domingo. Ai, gente, eu nunca vou esquecer. Estava programado para os meninos terem alta em breve e eu estava louca para ir para casa junto com eles. Eu já estava um pouco melhor, mas na visita daquele dia eu reparei que um dos meus bebês, o Antônio, estava respirando muito rápido. A médica então despejou em nós... A médica então despejou em nós que os 2 bebês estavam com infecção
e que a infecção do Antônio estava no coração dele. Ele não nasceu cardiopata, mas se tornou devido ao foco da infecção. Os 40 dias seguintes foram de horror. Eu não vou descrever aqui, mas só quem assiste o seu filho recém-nascido morrendo a cada dia em uma UTI sabe a dor e o desespero que é. Até por uma cirurgia no coraçãozinho, meu bebê passou para raspar a colônia de bactérias que se instalou em seu coração, mas a infecção hospitalar que ele pegou se generalizou e Deus o levou. Nesse meio tempo, o Francisco se recuperou de sua infecção e veio para casa com exatos 30 dias de nascido. Eu e meu marido nos revezávamos para ver o Antônio no hospital e cuidar do Francisco em casa, porque o hospital em que Antônio operou era em outra cidade. Então, na manhã dos 48 dias de vida do Antônio, eram umas 6 horas e eu tive um sonho. Eu estava no cemitério do meu bairro com o meu marido e procurávamos o nome do Antônio nas lápides. Eu sabia que estava ali para saber se o nosso filho iria viver ou morrer. Meu marido, então feliz, disse: "Olha, fulana, andamos por quase todos os túmulos e nosso filho não está aqui. Vamos embora." Ao caminhar para sair do cemitério, passamos por um túmulo de mármore preto e nele estava escrito o nome completo do meu filho. Mostrei o túmulo então no sonho ao meu marido e entramos em desespero. Nesse momento eu acordei com o telefone tocando. Era do hospital. Meu filho estava morto. Gente do céu. No cemitério, meu filho foi enterrado no túmulo do meu sonho, de mármore preto. Era da família do meu esposo e eu nunca havia estado lá. Enterramos o Antônio e o Francisco ficou em casa com a minha mãe. Quando eu cheguei em casa, o Francisco estava dormindo no berço e de barriguinha para cima, igual o Antônio no caixãozinho branco. Eles estavam iguais, Ana. Tanto na posição quanto nas feições. Até a roupinha azul era parecida, pois compramos muita coisa da mesma cor para ambos. Eu vi aquilo e enlouqueci. Eu não entendia como enterramos ele, e ele estava ali, porque eram gêmeos idênticos. Eu saí correndo para o quintal e não queria ver aquele menino. Eu não sentia rejeição e nem culpava o Francisco. Eu culpava a mim mesma. Eu simplesmente achava que os dois estavam mortos. Eu pirei. Como eu o enterrei e ele estava ali? Estava pirada. Eu fiquei o resto daquele dia no quintal e entrei em casa somente à noite e deitei sem comer, sem tomar banho, sem olhar na cara de ninguém, enquanto minha sogra e meu marido cuidavam do Francisco. Ai, meu Deus, também eu não sei nem como continuar vivendo. É que tem o outro. Porque senão é difícil. No dia seguinte, eu acordei e fui pro quintal. E lá fiquei perambulando. Meu marido tentava me fazer entrar. Me dava água e comida e eu comia muito pouco. Mas eu não conseguia entrar em casa. No terceiro dia de manhã, o meu marido falou para a mãe dele: "Ninguém põe a mão no Francisco. Deixa ele chorar até a mãe dele entrar e pegar ele." Minha sogra reclamou, e com razão. O menino precisa mamar, a fórmula, né? Ele precisa de banho, ele precisa de remédio. Sim, ele saiu do hospital com uma série de medicações. Mas o meu marido foi categórico e ninguém pôs a mão no bebê. Ele chorou, chorou, chorou e eu no quintal. Comecei a xingar. Falei pra alguém pegar aquela droga de menino e fazer ele parar de chorar, porque eu tava ficando louca. Eu ouvia o choro dele e pensava ser o choro do outro que morreu. Meu marido foi ao quintal e falou: "Você vai deixar de ser louca na marra. Tem 3 dias que você não come, não toma suas medicações, você não toma banho e não cuida do nosso filho. Ou você entra e se cuida, e cuida dele, ou eu vou te internar num hospício. E tem mais, ninguém aqui mais põe a mão no Francisco. Ele é responsabilidade sua e ele vai chorar até você entrar e pegar ele."
Eu fiquei com muito ódio. Eu estava agressiva, ainda doente das complicações da gestação, hipertensa e louca de dor. Quanto tempo passou, eu não sei, mas ainda era de manhã. E o Francisco não parava de chorar. E eu não aguentava mais ouvir aquilo. Então, com todo o ódio do mundo, eu entrei em casa, arranquei ele do berço na frente do meu marido. E no momento em que eu peguei ele no colo, eu quase morri de dor e de remorso. Ele era tão pequenininho. O tronquinho dele praticamente cabia na palma da minha mão. Ele parou de chorar na hora. E aí eu é que chorava. Eu estava suja, doente, com fome, mas abracei ele delicadamente, pedi perdão, perdão, perdão. Dei banho nele, dei leite, dei remédio, dei amor e dei a minha vida para ele. Amei tanto ele naquele momento, cuido tanto dele até hoje, que eu estraguei o moleque. Eu choro e me dói até hoje relembrar e escrever aqui aquilo que eu fiz com ele. Gente, tem muito relato ainda, não pode chorar. Bom, fiz tratamento para ele mamar, porque bebê de UTI recebe leite via sonda e perde o instinto de sugar. E ele pegou meu peito. Eu não tinha mais... e aí ele pegou meu peito e eu não tinha mais que tirar leite. Cuidar dele me tirou da loucura. Apesar de não entender os propósitos de Deus, eu sou muito grata por ter ficado com meu Francisco, pois ele também teve infecção hospitalar, também ficou mal, mas reagiu e sobreviveu, e aqui é que começa a história do Francisco. Oh, meu Deus, já começa tudo cagado já aqui, né? Vamos lá. Parte 2. Inútil descrever a nossa dor, né? Eram 2 berços, 2 carrinhos, 2 tudo. Então juntei os cacos das nossas vidas, cuidei do Francisco com uma dedicação que beirava a loucura e mudamos da cidade para uma chácara no meio do nada. Eu não queria ver ninguém. Nessa chácara, meu marido foi trabalhar na roça e eu ficava em casa com o meu meninão, que crescia em um ambiente saudável. Nós criávamos galinhas, patos, porcos, tínhamos gato, cachorro, meu marido plantava milho, tínhamos um pomar na chácara e o Francisco foi crescendo. Começou a andar, a falar. Tínhamos uma eguinha, a Jamanta, e o Francisco passava na Jamanta junto com o pai, passeava na Jamanta junto com o pai e vivia solto na chácara. Era uma vida cheia de sacrifícios, mas era boa também. E eu, que sou urbana, me adaptei e vivíamos bem ali. Não falávamos nada sobre o Antônio, porque eu não conseguia falar no assunto sem chorar muito. E meu esposo e a família e amigos respeitavam o meu silêncio. Observei certo dia que o Francisco, com uns 3 anos e pouco, começou a correr da sala para o quarto e entrar embaixo do seu berço, e lá ele ficava conversando baixinho e rindo. Eu ia, o pegava, levava para a sala, brincava com ele, mas na primeira oportunidade ele voltava para debaixo do berço. Isso aconteceu por uns dias, até que eu peguei ele debaixo do berço, levei para a sala e perguntei para ele: "Filho, o que você tanto cochicha embaixo do berço?" E ele disse: "Mamãe, eu brinco com o neném." Eu brinco, né? E eu perguntei: "Que neném, meu amor?" "É o Antônio, mamãe." Eu congelei. Perguntei de novo: "Quem?" E ele repetiu o nome do neném: Antônio. Levei ele então para o quarto de novo e meu filho disse: "Mamãe, ele não tá aqui agora, mas ele sempre brinca comigo. Depois ele volta, mamãe." Eu fiquei muito intrigada com aquilo. Contei ao meu esposo, que não deu crédito, e eu passei a observar mais o meu filho. Ele se escondia também embaixo da minha cama de casal para brincar com o Antônio, e de vez em quando Francisco me mostrava o neném na sala, no quarto, mas eu nunca via nada. Conforme Francisco passava de bebê para menino, essas brincadeiras foram diminuindo até que cessaram. Bom, os anos foram passando e saímos da roça e voltamos a morar na cidade. Hoje o Francisco é um meninão, alto,
para a idade de 9 anos. Ele parece que tem 12. É forte, super inteligente, pro player no Free Fire e meu companheirinho de jornada. Alguns meses atrás, perguntei para ele se ele se lembra de haver morado na roça até os 5 anos e ele respondeu: lembro muito, mamãe. Ele ainda me chama de mamãe. Lembro muito, mamãe, e eu amava morar ali. Então ele parou e me disse: mamãe, eu me lembro que de noite vinha uma moça bonita e trazia aquele menino para dormir comigo no berço. Quem era ele, mamãe? Explico aqui que Francisco foi crescendo e por volta dos 6 anos, nesse meio tempo, ele soube que tem um irmãozinho que mora com Deus. E ele aceitou naturalmente. Porém, com o tempo, a situação com o Francisco foi piorando ou melhorando, não sei. Ele passou então a descrever fatos do passado, coisas de antes dele ter nascido. Ele narrava também fatos do futuro e via aparições pela casa, e até meu marido e minha mãe, que eram céticos, não tinham como duvidar. Certo dia, ele então com 6 anos de idade, nos acompanhou a um passeio em outra cidade. Passamos por um casarão estilo antigo e me lembrei de uma amiga da minha tia Isabel, porque ambas trabalharam juntas num casarão muito parecido com aquele da cidade que estávamos visitando. O contato que eu tive com essa amiga foi na minha adolescência e eu nem sonhava em conhecer o meu marido nessa época. A amiga em questão é médium e um ser humano excelente, e eu, apesar de não vê-la há muitos anos, sentia e sinto saudades dela até hoje. E então eu comentei com meu marido no carro: nossa, fulano, esse casarão me lembrou tanto uma amiga da minha tia. Ai, que saudades. Meu marido então respondeu: quem é essa amiga da sua tia? Qual o nome dela? Quando eu ia responder, o Francisco do banco de trás falou: é a Marlene, papai. Eu olhei assustada para o banco de trás e o Francisco estava ali, suave na nave. Meu marido então falou: quem é essa Marlene? Como que o Francisco sabe dela e eu não? Eu então comecei a gaguejar e falei: a Marlene? A Marlene... As palavras me fugiam, sabe? E o Francisco tranquilamente continuou por mim. Ele disse assim: a Marlene é amiga da titia Isabel e estava sofrendo muito aqui em São Paulo, papai. E por isso ela voltou a morar em Minas Gerais. Mas hoje ela tá bem. Meu esposo grosso me perguntou: que conversa fiada é essa? Quem é essa mulher que foi para Minas e como que o Francisco sabe de tudo isso? Eu virei para trás, um pouco mais calmo, e perguntei ao meu filho como ele sabia aquilo. E a resposta tranquila dele foi: eu não sei, mamãe. Gente, deixa eu só ver se tá tudo certo aqui com a gravação. Vocês estão... Som tá ok. Vocês estão me ouvindo? Ok, só pra checar, pra não ficar falando à toa aqui. Ele disse: eu não sei, mamãe. Continuamos a viagem em silêncio. Eu tava chocada, vendo um filme da minha infância passar na minha cabeça. Mas muito pior, e pensando em o que fazer vendo um filme da minha infância passar na minha cabeça, porque ela era assim quando quando ela era criança, né? Ela tinha essas visões, esses pressentimentos, mas isso era muito pior, né? Vendo um filme da minha infância passar na minha cabeça, mas muito pior, e pensando em o que fazer. E depois de uns 5 minutos, o Francisco solta esta pérola: mamãe, existe alguma profissão na qual a pessoa grande adivinha o futuro das outras pessoas? Tipo um adivinho de pessoas? Eu respondi: tem sim, filho, mas não se deve fazer isso por dinheiro, isso é um dom. E ele respondeu: eu sei, mamãe, e eu quero trabalhar de adivinho de pessoas quando eu crescer. E eu perguntei: filho, de onde você tirou isso? E a resposta, que passou a ser padrão, foi: eu não sei, mamãe. Ao explicar tudo isso ao meu esposo, mais tarde e longe do meu Chicão, percebi
o meu esposo intrigado, mas ainda assim duvidou. Explicando aqui que eu conheci a Marlene através da minha tia Isabel e na minha adolescência. Marlene é um anjo de Deus na terra e já ajudou muitas pessoas com sua mediunidade. Mas foi traída pelo marido há anos atrás e ficou tão descontente que se separou e voltou a morar em Uberaba, Minas Gerais. E eu nunca havia falado dela nem com meu marido, muito menos na frente do Francisco, nem com ninguém. Ela é uma pessoa querida, mas que ficou no passado. Os episódios, então, passaram a ser recorrentes e são muitos, muitos mesmo. Eu vou relatar aqui alguns que mais me marcaram, mesmo porque se eu contar tudo, esse relato vai virar um livro. E também confesso que eu não me recordo de todos. Aos 5 ou 6 anos, saí com o Francisco para o centro da cidade. Quando ele tinha 5 ou 6 anos, sair com o Francisco para o centro da cidade era horrível. Ele queria entender por que cada mendigo estava na rua. Ele queria que eu desse dinheiro a todos e chorava se eu passasse por algum sem olhar no rosto da pessoa. Ele dizia: mamãe, como você pode passar e não olhar no rosto daquela mulher ou daquele homem? Veja como eles estão sofrendo, você tem que fazer alguma coisa. Crianças ou animais de rua, então, era terrível. Ele fazia escândalo na rua e queria que eu levasse tudo para casa. Ele voltava para casa chorando, me culpava por não ajudar as pessoas e os animais de rua, e principalmente por não olhar nos rostos deles. Eu me sentia culpada. A gente se acostuma com semelhantes sofrendo na rua e passamos nem olhar para não doer. Eu deixei de sair com ele para a cidade por muito tempo. Tivemos Covid aqui em casa recentemente e foi muito difícil. Há mais ou menos um mês atrás, estávamos saindo do hospital de madrugada e ele, hoje com 9 anos, viu de dentro do carro um gatinho na rua. Ele saiu do carro quando paramos no farol e correu para salvar o gatinho, que fugiu entrando em um banco desativado e não saiu mais. Ficamos lá, eu passando mal dentro do carro, Francisco e meu marido tentando salvar o filhote por quase 1 hora, mas sem sucesso, e meu filho voltou para casa arrasado. Por ele, a minha casa seria um zoológico. Bom, Francisco, ele tem pavor de ficar sozinho, até hoje com 9 anos. Quando ele tinha por volta de 5 anos, nós saímos da roça e moramos hoje em um sobrado pequeno, de um quarto só. Isso. Meu filho não vai sozinho na cozinha porque às vezes ele vê algo que ele diz serem sombras. Algumas são sombras negras e que deixam ele assustado. Outras são brancas, que ele diz serem boas. Ele diz que são na forma de pessoas, mas como sombras. Várias vezes ele saiu do banheiro aos gritos por causa das sombras. Eu sei o que ele sente e eu procuro dar conforto a ele e não deixá-lo sozinho. Meu marido me diz que ele tem que enfrentar o medo e que eu mimo ele demais. Mas eu recordo das minhas visões e do pavor que eu vivi na infância e não quero o mesmo para o meu filho. Quando ele se assusta, nós oramos juntos. Eu passo azeite ungido nas portas e janelas de casa e faço orações expulsando todo o mal. Agora, aos 9 anos, as aparições das sombras que ocorriam desde os 5 anos diminuíram muito. Mas semana passada mesmo, o Francisco me chamou para falar de uma sombra na cozinha. Certa noite, Francisco tinha uns 6 anos e estávamos todos na sala vendo TV. E meu marido estava mexendo no Facebook e me perguntou sobre um ex-colega de trabalho meu, uma pessoa que foi muito ruim para mim, sabe? Ele queria procurar o cara no Face, por curiosidade só. Esse maledito também era uma pessoa do passado, sobre a qual Francisco não sabia de nada. Eu trabalhei com ele quando eu era solteira e namorava o meu marido e nunca mais eu havia falado nele. Eu sabia muito pouco do maledito e através de colegas em comum sabia que ele foi mandado embora. Abriu uma pizzaria e se deu mal. Respondi para o meu marido mais ou menos assim: eu sei pouco do maledito. Ele se deu mal em um negócio que faliu.
E meu filho então disse: Ah, ele está pagando o mal que fez a você e a outras pessoas e vai ainda sofrer muito mais na vida. Meu marido olhou espantado para o Francisco e perguntou: Por que você está dizendo isso, meu filho? E o Francisco respondeu: Ninguém mexe com o ungido do Senhor e fica impune, papai. Eu me arrepiei dos pés à cabeça e perguntei: Filho, de onde você tirou essas coisas? E a resposta de sempre: Eu não sei, mamãe. Eu tenho uma irmã que fez escolhas erradas na vida e com a qual não tenho contato há anos. Certo dia, aproximadamente também com 6 anos, meu filho do nada me disse: Mamãe, a titia Maledite está sofrendo muito. Eu liguei na hora para minha mãe e soube que a Maledite passava naquele momento por um grave problema. Mas essa Maledite é assunto longo e para um outro relato. Em uma outra noite, Francisco tinha 7 anos e estava me enrolando para tomar banho. Quando eu fui firme e obriguei ele a ir. Ele tomou banho e em seguida meu marido também. Quando eu entro no banheiro para tomar banho, encontro a minha faca grande de cortar carne no meio da roupa suja. Fiquei brava e perguntei para o meu marido por que ele largou uma faca afiada no banheiro. E o menino poderia se machucar? Meu marido negou ter largado uma faca no banheiro. E o Francisco do sofá me disse: Desculpa, mamãe, fui eu quem pegou a faca e deixou no banheiro. Eu perguntei por que ele havia feito aquilo e ele começou a chorar e disse: Mãe, vão vir fazer mal pra gente hoje e eu tô com medo. Eu peguei a faca pra gente se defender. E aí ele me abraçou e tremia. Eu acalmei ele, disse que nada ia acontecer, que ele estava protegido por mim e pelo pai. E ele parou de chorar, mas ficou tristinho. Eu fiquei cismada com aquilo, senti algo ruim, uma espécie de mau agouro, e fiz uma oração silenciosa pedindo proteção de Deus. Jantamos, assistimos TV e fomos deitar. Antes de dormirmos, pedi ao meu marido para tirar o nosso carro da rua e guardar na garagem, como ele sempre fez, mas ele disse que estava com preguiça e que morávamos num lugar sossegado, diferente da cidade violenta que eu nasci. E aí ele subiu para o quarto e foi dormir. Eu briguei com ele, mas como sempre, ele não me ouviu. Subi também com Francisco para dormirmos e ele me pediu para contar uma historinha de dormir. Meu marido roncava e eu senti no coração de contar a Francisco uma história que ocorreu em 2012. E era sobre a noite em que roubaram um carro Fox que tínhamos. E que, graças a Deus, ele foi encontrado na mesma noite do roubo. E meses depois, trocamos esse Fox pelo nosso carro atual. Eu sempre contava para o Francisco parábolas que Jesus contou ou histórias da Bíblia, mas eu não sei por que naquela noite eu resolvi contar sobre o roubo do Fox. Estava no meio da história quando eu ouvi na rua o barulho do nosso carro sendo ligado. O barulho é inconfundível, porque é um carro da década de 90 e meu marido, que é mecânico, retirou o silenciador dele e o ronco do motor é altíssimo. Por um segundo, meu cérebro bugou. Como o meu marido estava ligando o carro se ele estava dormindo aqui do meu lado? Chacoalhei meu marido aos gritos. Estão roubando o nosso carro. Ele levantou em um pulo e saiu correndo. Pulou as escadas feito um gato e ainda viu o ladrão saindo com o nosso carro da porta de casa. Mas não conseguiu tirar o safado de dentro do carro. Explico aqui que o nosso carro é antigo e estava com defeito na primeira marcha e o ladrão demorou um pouco até conseguir fazê-lo engatar a primeira marcha para sair. Enquanto meu marido descia, eu gritava feito louca da janela do nosso quarto: Pega ladrão! Resumo aqui que foi feito BO e 2 dias depois o carro foi encontrado quase intacto em uma cidade vizinha. Mais uma vez em que meu esposo viu de perto que o Francisco pressente as coisas, mas ele ainda assim prefere não falar no assunto e disse quando eu o questionei: Fulana, o menino é profeta. Eu não queria isso, mas fazer o quê? Olha, eu agradeço a Deus o livramento daquela noite, pois o ladrão podia ter atirado no meu marido quando ele tentou abrir a porta do carro.
Bom, conversei com o Francisco. Ah, ele ainda tentou, chegou perto do carro. Nossa, perigoso. Conversei com o Francisco depois do ocorrido e ele me disse que sentia o mal vindo em nossa direção, mas não sabia o que era e por isso ele pegou a faca. Essa história passou e certa vez, aos 7 anos e pouco, o Francisco voltou da escola de tardezinha, estava moadinho, diferente do seu comportamento elétrico. E eu, para animá-lo, perguntei se ele queria comer um doce, coisa que ele adora. Mas ele nem ligou. Insisti e fomos juntos à vendinha comprar chocolate e na volta ele começou a chorar na rua e me disse: "Mamãe, eu tô com medo, eu vou ficar muito doente." Eu perguntei se ele se sentia mal e ele disse que não. Eu então levei ele para casa, medi, não tinha febre, virei o menino de ponta cabeça e ele estava bem. Eu então abracei ele, o animei, brincamos e ele esqueceu aquilo. No dia seguinte, de manhã, ele apresentou uma bolinha vermelha no braço e me mostrou achando bonitinha. Em 5 minutos, ele estava coberto de bolinhas vermelhas por todo o corpo e inchando as mãos e o resto do corpo também. Eu corri com ele para o UPA. Ele tomou uma injeção de adrenalina e as bolinhas sumiram. Adrenalina? O médico falou que podia ser alergia. Alergia a alguma coisa que ele comeu e que eu deveria medicá-lo e observá-lo, pois era perigoso fechar a glote dele e ele morrer sufocado, né? O perigo é inchar a glote aqui, ó. Os 4 meses seguintes foram terríveis. As bolinhas, na verdade, eram placas vermelhas que apareciam todos os dias e corríamos para o hospital, pois o Francisco inchava e eu vivia em pavor, com medo de perdê-lo também. Porque a gente tem que correr porque não sabe se vai começar a inchar. O perigoso não é o corpo ter as coceiras, né, a coisa, mas o perigoso é nessa reação alérgica em inchar aqui, ó. Aí não respira, sabe? Então por isso que quando você vê que tá inchando, vai pro hospital, porque lá eles metem injeção pra rapidamente tirar esse edema de glote, às vezes, né? É isso que é perigoso, é isso que ela tinha medo. Então corríamos todos os dias pro hospital. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui com ele pro hospital. Não tínhamos convênio na época, paguei médicos e exames particulares. E o Francisco fez todos os exames possíveis e nada foi descoberto. E eu orava, a igreja orava, minha mãe orava. E do mesmo jeito que a doença veio, ela foi embora. E até hoje eu não sei o que ele teve. Nenhum médico fechou um diagnóstico. Só adendo aqui também, a Penélope tinha muito... Assim, ela não chegava a inchar inteira, mas ela teve uma época quando ela era pequenininha, mas assim, com 1 aninho, meses, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, urticária. Apareciam placas, assim, de urticária, de coceira, era direto. E eu não sabia quando ia acontecer. Levava no médico, também não descobria o que era, alguma coisa que comia, algum contato com alguma, mas nunca sabia. Eu pegava, dava um banho nela, tadinha, às vezes de madrugada, botar uma água fria, sabe, que ajudava, mas nunca inchou, assim, já chegou a inchar a orelha, um pouquinho aqui, mas nunca chegou a inchar a garganta, muito assim. Aí passou, acabou. Do mesmo jeito que ela falou aqui, nunca soube o que era, eram crises alérgicas, assim, com placas de urticária no corpo. Passou, graças a Deus. Peraí, só pra mim... Ah, tá. Era bem... Gente do céu, tem mais um monte de relato ainda. Eu acho que tem mais... Gente do céu, tem muita história aqui ainda. Eu acho que eu vou dividir esse relato e continuar contando no próximo. Tem acho que mais uns 30 minutos de relato para ser contado ainda, gente. Realmente, ela disse que esse relato era enorme. Eu acho que eu vou fazer a continuação num próximo, porque nem o programa vai aguentar tanto tempo aqui, talvez. Será que ele vai parar de gravar? Agora fiquei na dúvida. Tem muito relato ainda pela frente, sem brincadeira. Pessoal, vocês querem continuar escutando a história do Francisco? Eu vou dividir numa segunda parte, tá bom? Então fica aqui
A gente vai continuar, tem mais quase tudo isso que eu já contei, tem mais ainda pela frente, tá bom? Então, aguentem aí. Logo, logo, parte 2. Primeira vez que eu faço isso com um relato aqui, porque já deu mais de 40 minutos de relato, tá? Então, aguardem a parte 2, a continuação. Beijos!